Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um estudo da lição dia por dia. Como vocês sabem, a lição de quinta começa com o flash. Então, bora lá ler esse pedacinho. Finalmente, Nabucodonosor aprendeu a lição que todos os reis precisavam aprender, que a verdadeira grandeza depende da verdadeira bondade. Ele reconheceu o Senhor como Deus vivo. O plano de Deus se cumpriu. E essa declaração pública em que Nabucodonosor reconheceu a misericórdia, a bondade a autoridade de Deus foi o último ato de sua vida registrado na história sagrada. Os Ungidos, página 224. Bom, pessoal, todas as lições têm um capítulo separado dos Ungidos. E se você for lá, vai ter vários detalhes bem empolgantes. Dessa vez, o capítulo do livro Os Ungidos vai ser o capítulo 42. Eu não vou ler ele aqui, né? É muito grande. Mas boa leitura para vocês. A lição continua dizendo que o propósito de Deus não é derrubar os grandes reinos, mas simplesmente fazê-los entender quem está no controle. Aquilo não foi só uma demonstração de força de Deus, mas foi um meio de fazer Nabucodonosor reconhecer em que ponto que ele estava e onde Deus estava na vida dele. Através da história, Deus tem abençoado muitos reis, assim como Nabucodonosor. A lição conclui pedindo pra gente voltar lá no finalzinho do flash dessa semana, que diz que essa história foi o último registro de Nabucodonosor na Bíblia Sagrada. E ela faz a seguinte pergunta: se você tivesse que ter uma parte da sua história gravada como a última parte, o que você queria que fosse? Você gostaria que fosse algo assim como esse rei? Ou não? Igual ou diferente? Deixa aqui nos comentários. Para terminar, eu gostaria de ler o finalzinho do capítulo dos Ungidos. Prestem atenção. Aquele que tinha sido um rei orgulhoso se tornou um humilde filho de Deus, um rei sábio e compassivo. Ele passou a reconhecer o poder do Altíssimo e se dedicou ao máximo para promover o temor de Judá. Estou falando errado. E se dedicou ao máximo para promover o temor de Jeová e a felicidade dos seus súditos. Finalmente, Nabucodonosor aprendeu a lição que todos os reis precisam atender, que a verdadeira grandeza depende da verdadeira bondade. Ele reconheceu o Senhor como Deus vivo, dizendo: agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Nabucodonosor entendeu, mesmo que tenha sido lá no final da vida dele, todo o propósito de Deus. Ele entendeu toda a grandeza de Deus e como ele era pequeno. Mesmo estando perto do fim, ele teve a oportunidade de honrar o nome de Deus. E ele não escondeu isso. Ele mostrou isso para todo mundo. Ele não teve vergonha de falar que ele tinha passado 7 anos como um bicho, só porque tinha negligenciado ao Deus do céu. Ele não teve vergonha de falar que os deuses da Babilônia, que os deuses, aqueles que foram parte do seu nome, ele não teve vergonha de falar que aqueles deuses não podiam nada para com o Deus do céu. E você? Como você vai querer ser? Você vai preferir as grandezas do mundo ou as grandezas de Deus? Faça a sua escolha. Não precisa ser tão tarde que nem a dele. E os últimos relatos da sua vida não precisam ser tão ameaçadores quanto os últimos relatos dele. Você não precisa passar por tudo que ele passou. A história dele está na Bíblia justamente para isso. Você não precisa cometer o mesmo erro. Veja com os erros dos outros e aprenda. E no caso, aprenda a parte que deu certo. Faça o que ele fez. Mesmo que ele tenha precisado de um tempo maior para reconhecer, você pode aceitar isso agora. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais. E tchau!